A renovação na política. Os vereadores, os prefeitos. Você sabia que tem vereador com 19 anos de idade? O nosso convidado de hoje é Fernando Holliday. Ele é vereador mais jovem aqui de São Paulo, capital, do DEM, com 20 anos. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. O Brasil é uma república federativa presidencialista composta pela União, por estados, pelo Distrito Federal e por municípios. No nosso país existem 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Nós somos uma república porque o chefe de Estado é eleito pelo povo por um período determinado. Nós somos presidencialistas porque o chefe de Estado é também o chefe de governo. No Brasil existe um sistema pluripartidário, ou seja, vários partidos políticos. Tudo isto forma, então, o chamado regime democrático. E se é uma democracia, existe, então, a renovação política. Renovação política é o tema do programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Fernando Silva Bispo, mais conhecido por Fernando Holliday, é um dos fundadores e coordenadores do Movimento Brasil Livre, MBL, que ficou conhecido por convocar protestos favoráveis ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. É paulistano, nasceu em 1996 e foi eleito em outubro último vereador pelo DEM na cidade de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos o vereador pelo DEM aqui de São Paulo, capital, Fernando Holliday. Fernando, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. É um prazer recebê-lo aqui. Um prazer é todo meu de estar aqui no programa. Então vamos aproveitar a sua presença e vamos falar um pouquinho sobre renovação política, sobre renovação de ideias, sobre todos esses movimentos aí que, a bem da verdade, começou lá em 2013. Ninguém entendia muito direito o que estava acontecendo em 2013, por que foi tanta gente para a rua. Se repetiu depois em 2014, 2016. Mas antes de falar da sua proposta, agora como vereador, da sua candidatura, queria que você identificasse um pouco para a gente o que aconteceu com o povo brasileiro de alguns anos para cá. Acho que essas manifestações recentes foram um retrato disso, né? O povo brasileiro, nos últimos anos, pelo menos na última década, era muito passivo a todas as políticas que eram implantadas. Eram pouquíssimos os movimentos que iam para a rua, de fato, protestar, e geralmente eram movimentos mais ligados à esquerda, né, com o Partido dos Trabalhadores, com o próprio governo federal à época, tanto do ex-presidente Lula quanto da ex-presidente Dilma. Mas em 2013 houve esse start, né? Movimentos de esquerda tentaram iniciar ali uma movimentação nas ruas contra o aumento das passagens, aquela coisa toda, e ao longo do tempo aquilo ali foi tomando, a sociedade civil, né, foi tomando conta e colocando outras pautas, né, até que nenhum movimento conseguia representar aqueles que estavam nas ruas. Exato, chegou a ter recorde de pessoas nas ruas. E gozado, né? Que ninguém sabia realmente identificar o que estava acontecendo. Exatamente. Tinham várias versões, não é? É lógico, o que desencadeou ali, falam que foi o aumento da passagem ali, de alguns centavos na passagem do ônibus. Que creio que não tinha força para fazer tudo aquilo que fez. É que realmente existia uma força reprimida. Exatamente. Aquilo ali acabou explodindo de 2013, foi um negócio absolutamente descontrolado, a classe política ficou desesperada, a imprensa também não sabia dizer o que estava acontecendo, mas também foi uma bagunça, né? Ninguém sabia ao certo para que eram aquelas manifestações. Alguns colocavam a pauta do aborto no meio, outros eram contra, outros a favor, colocavam questão da legalização das drogas, combate à corrupção. Misturou tudo. Misturou tudo e no final das contas não deu em nada. Mas aí, depois das eleições de 2014, que acabaram dividindo o país, né, foi uma das eleições mais acirradas, talvez desde 1989, ressurge de novo essa ideia de manifestação, mas agora com uma pauta um pouco mais clara, né? Havia um objeto que era o impeachment,
da presidente Dilma Rousseff, que logo nos primeiros meses depois da sua reeleição começou a tomar algumas medidas que não tinha proposto durante a sua campanha e começou a irritar o público. E logo no início de 2015 vieram as primeiras teses jurídicas, né? No início um pouco mais frágeis, depois cada vez mais consistentes, de que ela poderia sofrer impeachment. E aí as manifestações mudaram de figura, mas de novo o povo voltava às ruas, mas dessa vez com um objetivo bem mais claro. E você acha que desdobramento disso, essas eleições, essas últimas eleições agora para prefeitos e para vereadores, já se demonstrou uma maturidade maior do eleitor? O eleitor se preocupou mais em saber em quem ele estava votando, quais eram as ideias dessa pessoa, se realmente o que o camarada estava falando ele ia fazer ou não ia? Houve um cuidado maior do eleitor? O que se viu depois das eleições de 2014 e depois das manifestações é que o debate político começou a fazer mais parte do dia a dia do brasileiro, né? Pelo menos houve esse lado bom, né, dessa divisão, digamos assim. As pessoas começaram a participar mais do debate político. Mas isso não chegou ainda, acredito, às pessoas mais humildes, às pessoas mais pobres, das regiões periféricas. Tanto é verdade que a Câmara Municipal de São Paulo, para onde eu fui recentemente eleito, ainda tem em sua maioria aqueles políticos mais tradicionais, que estão lá há mais de décadas, que fazem aquela política mais antiga, mais tradicional e pouco propõem no fundo. Então acho que não chegou ainda para a grande maioria da população essa mudança na política, mas acho que como toda mudança na sociedade, isso precisa começar pelas elites, elite intelectual, elite financeira, elite política. Acredito que a partir do momento em que essas elites mudarem a sua visão de mundo em relação à política, talvez lá no futuro nós consigamos colher alguns frutos. Falar um pouquinho da sua candidatura, da sua campanha, o que aconteceu aí, essa mudança na sua vida, essa guinada para a política. Você tem quantos anos? 20 anos. 20 anos. Você é o vereador mais jovem? Sou o vereador mais jovem. Mas de todas as eleições? Da história eu não sei. Se não me engano, já teve um vereador com 19 anos na década de 90. Mas dessa legislatura eu sou mais jovem. Como surgiu essa vontade de participar? Porque uma das coisas, e eu conversei aqui com vários senadores, deputados, uma das coisas que às vezes me incomoda um pouco, eu, na época de faculdade, eu fui lá bater panela na Praça da Sé para eleição direta, você não era nem nascido. Mas havia uma mobilização estudantil com viés político. Ou certo, ou errado, mas a juventude se preocupava em participar da vida pública, da política. E hoje, infelizmente, o que eu sinto é que existe uma certa alienação. De vez em quando, um movimento ali na Paulista, isolado, mas não existe aquela preocupação da juventude em participar da vida pública. Como aconteceu com você? De onde surgiu? De fato, a juventude hoje, infelizmente, ela está bem afastada da política. E eu sei disso até porque a minha situação era exatamente essa. Eu nasci na cidade de São Paulo, mas fui criado em Carapicuíba, né, região da Grande São Paulo, região periférica. Estudei a minha vida inteira em escola pública e, como a maior parte dos alunos de escola pública, tive uma péssima educação e fui um péssimo aluno. Escrevia muito mal, aprendi conta de dividir no início do ensino médio, era terrível, lastimável. E não tinha nenhum tipo de conhecimento político, nenhum interesse pelo que acontecia no país. Mas, felizmente, eu tive um professor que me incentivou a entrar nesses debates. Era, inclusive, um professor filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas que, ao contrário da maioria desses professores que geralmente já tem uma tendência ideológica, ele foi uma exceção. Ele me incentivou ao debate, ele me provocava em sala de aula. E isso, de uma certa forma, me fez querer estudar cada vez mais, especialmente relativo às cotas raciais. Ele colocava o debate em sala de aula, olha, você vai ter uma ajudinha quando chegar lá no vestibular, vai conseguir passar com maior facilidade. Isso, mesmo não tendo um estudo, mesmo não tendo conhecimento prévio, naturalmente já me incomodava, não gostava dessa história de cotas raciais. Para debater com ele, sou contrário às cotas raciais. Mas para debater com ele eu precisava estudar, precisava ir atrás de dados. Então eu fui cada vez mais estudando, fui chegando a diferentes autores, livros, etc. E aos poucos esse debate foi se ampliando para outras aulas, outros professores, etc. E aos poucos eu fui emergindo nesse mundo, até que no início de 2015 entrei para o Movimento Brasil Livre. Mas até então, até a chegada desse professor, que foi
um achado de agulha no palheiro, não tinha qualquer tipo de incentivo. Então, acho que é justamente isso que falta hoje para a juventude. Falta, dentro das escolas, principalmente, esse incentivo ao debate político, esse interesse, até mesmo por parte da formação dos professores que não são preparados hoje, infelizmente, para inserir esse debate em sala de aula. E os desafios agora da cidade? Até então você gosta de política, participou de movimento, tudo, só que agora você está sentado na sua cadeira de vereador. Exato. E vai ter uns desafios enormes pela frente, que a cidade de São Paulo é super problemática, milhões e milhões de pessoas. O que você espera de você como vereador? Que quando você, agora a partir dia 1º, né, que vocês estão em posse? Isso, dia 1º. Vamos a partir do dia 2 de janeiro. O que você espera de você vereador? Eu acho que uma característica principal dessa minha eleição, né, e do meu mandato é que, por mais que eu seja vereador, a partir de agora eu sou investido de um poder institucional, então, claro, o meu modo de ação necessariamente vai ter que mudar, mas eu não deixo também um lado ativista, eu não vou deixar a coordenação do MBL, do Movimento Brasil Livre, e eu vou procurar trazer aquela experiência do ativismo político para dentro do meu mandato, dando um exemplo claro aqui. Em agosto deste ano de 2016, a Câmara Municipal fez uma homenagem, uma sessão solene, em homenagem a Fidel Castro, ditador de Cuba, responsável por diversos assassinatos, fuzilamentos, responsável também por mais de centenas de milhares de refugiados daquela ditadura comunista, ou seja, uma figura mais do que repugnante. Eu fui à Câmara, protestei contra isso, interrompi a sessão, fui retirado. Claro, não houve nenhum tipo de depredação de patrimônio público ou coisa do tipo, mas houve um protesto. Agora, enquanto vereador, é claro, não posso protestar da mesma forma, afinal de contas, sou uma autoridade, sou um político, mas aí eu vou trazer essa experiência do ativismo para proibir que episódios como esse se repitam dentro da Câmara. É inaceitável que utilizem dinheiro público para homenagear genocidas, assassinos, ditadores como Fidel Castro. Então... E só um parênteses ali, é gozado que essas mesmas pessoas que foram lá participar de homenagem, quando é um ditador de direita, que também é repugnado, exato. Não estamos defendendo ninguém aqui, sim, nem o ditador de esquerda, nem o de direita, mas como é que ele orquestra uma homenagem para um ditador de esquerda e num ditador de direita ele fica de costas ou não recebe ou não participa? Quer dizer, só é bom do lado que ele acha bom. Sim. Né? Só é bom daquele... Quer dizer, a ditadura é horrível, mas se for de esquerda, nós vamos homenagear, é mais ou menos isso? Exato. Essas pessoas são as mesmas que acham um absurdo nós termos na cidade de São Paulo um elevado com o nome Costa e Silva, que foi ditador da ditadura militar, mas homenagear Fidel Castro para eles não é nenhum problema. É normal. Então, é um modo de se trazer esse ativismo político para dentro da instituição. Mas, além disso, é claro, é preciso ter propostas para a cidade como um todo. Eu vou focar principalmente na questão do empreendedorismo, para aqueles que estão nas regiões mais periféricas e que hoje sofrem com dificuldades enormes para abrir o seu próprio negócio, a sua micro ou pequena empresa, além da burocracia também das taxações, que infelizmente estão em sua maior parte sobre os mais pobres. Então vou trabalhar no sentido de tentar facilitar a vida dessas pessoas, ainda mais em um tempo de crise com tantos desempregados como nós temos hoje. Só na Grande São Paulo são cerca de 3 milhões, então é realmente um número mais do que assustador. E pesquisas recentes agora mostrando que 23 milhões de brasileiros estão entre desempregados e subempregados. Quer dizer, aquele que tem uma carga diária muito aquém do que ele poderia produzir na economia. Exato. É muita gente, 23 milhões de pessoas Sim, é absurdo. A situação que nós vivemos hoje no Brasil é chocante, né? E por isso é preciso facilitar a vida dessas pessoas, né? Principalmente aqueles que estão no comércio irregular e não têm condições de montar o seu próprio negócio justamente por conta da burocracia e da quantidade de impostos que é absurda. Claro que aí tem a nível estadual e federal e aí vou procurar cumprir o meu papel no que for possível a nível municipal. Na periferia, eu creio que até o problema é mais acentuado para a pessoa regularizar, porque às vezes o imóvel não tem documentação, o comércio não pode abrir lá por um problema ou por outro, mas pelo menos nas grandes cidades eles já chegaram a uma conclusão que a pessoa não pode ficar se movimentando muito. Sim, exatamente. Se ela conseguir desenvolver o trabalho perto da região onde ela vive, é bom para ela, para a qualidade de vida dela, não sobrecarrega o sistema público de transporte.
São Paulo, você acha que já está num ponto que pode começar a pensar para valer nessa ideia? Sim, acho que é preciso haver projetos mais a médio e longo prazo nesse sentido, né? De se criar alguns polos na cidade de São Paulo para facilitar essa locomoção desses trabalhadores pela cidade de São Paulo. Mas, infelizmente, hoje existe uma grande dificuldade até mesmo para grandes empresas irem para essas regiões mais afastadas. Os próprios trabalhadores, as próprias pessoas que moram nesses lugares, São Mateus, Zona Leste e São Paulo, por exemplo, existem pessoas que moram lá há décadas ainda e ainda não têm a escritura da sua casa. Claro, a princípio eram terrenos invadidos, mas Exato. A realidade daquilo ali acabou mudando ao longo de décadas, né? Ou seja, não tem mais como os proprietários recuperarem aqueles terrenos, porque já tem ruas asfaltadas, reconhecidas pela própria prefeitura, mas a pessoa ainda não tem o direito à sua propriedade. Os alvarás também é um problema enorme, né? O empreendedor, né, aquele que quer montar o seu negócio, além dele ter que ir atrás do poder público para conseguir a autorização, se ele não consegue, é ele o prejudicado, é ele que arca com o prejuízo. Acho que a gente deveria assumir o modelo de alvarás automáticos. Se a prefeitura não atende aquela licença, Exato, não atende aquele alvará em determinado prazo... É por uma ineficácia dela. Exatamente, por uma ineficácia do poder público, aí o alvará é automaticamente concedido até que o poder público vá lá e fiscalize e garanta que esteja regularizado. Então, acho que políticas nesse sentido, dar direito à propriedade, facilitar a concessão de alvarás e coisas do tipo, vai incentivar e ajudar muito essas pessoas. Quais os maiores desafios que você vê para São Paulo, assim, a curto prazo? Muita gente fala que no problema da saúde pública está terrível. Isso, como você falou, tem um problema municipal, estadual e federal. Muita gente fala do transporte público também, que está super saturado, não existe muita alternativa. Alguns falam do problema de creche em São Paulo, que também, se eu não me engano, são quase 100 mil crianças esperando vagas em creche na Grande São Paulo. Por onde você acha que é o maior problema de São Paulo? Acho que o problema mais urgente de todos é a questão da saúde. Inclusive, é o problema que os cidadãos paulistanos mais reclamam, né? Mas agora, falando rapidamente de projetos para essas áreas mais a curto prazo, acho que a saúde, o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, acaba dando algumas respostas muito boas, além, claro, da contratação de médicos e todas aquelas medidas que são necessárias e que até hoje foram muito mal feitas. Mas existe o projeto, por exemplo, Corujão da Saúde, que pretende pegar nos hospitais particulares os horários vagos, né, os horários da noite e da madrugada, para que se encurte a fila de exames, de pequenas cirurgias, que hoje não conseguem ser atendidos, né? A demanda não consegue ser atendida pelo poder público. Na área de educação, você tem o problema das creches. Acredito que o melhor caminho também seja, novamente, uma parceria com a iniciativa privada, talvez dando vales a educação para as famílias, né, para que elas possam colocar suas crianças, pelo menos temporariamente, em creches particulares, ou mesmo dando dedução fiscal para aquelas creches que atenderem, acolherem essas crianças. Na questão do transporte, também se propõe a concessão de corredores de ônibus para empresas, né, e aplicativos que facilitariam toda essa logística, e as empresas ganhariam, né, a publicidade em troca disso. Então, em resumo, né, essas áreas mais urgentes que precisam de uma mudança imediata, o melhor caminho é procurar uma parceria com a iniciativa privada, que traz eficiência e não traz mais gastos públicos em momentos de crise como o que vivemos agora. O prefeito Dória, que inclusive manda um abraço, um grande amigo de longa data, trabalhamos juntos na televisão, mais de 20 anos, já esteve aqui, já participou do programa. Eu tenho um otimismo muito grande, porque eu acho que o espírito dele empreendedor, de trabalho, de reação é muito grande. Sim. Agora, é lógico que nós não podemos nos iludir que ele vá fazer na vida pública com a facilidade que ele faz na vida privada. Isso é verdade. Porque esse é um grande problema, né? Mas esse cara nas empresas... Bom, na empresa dele ele chama os diretores e fala, olha, eu quero assim, 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 faz e acabou. Na pública a gente sabe que não é bem assim, porque ele tem que negociar, tem que tratar de certos assuntos com a oposição, tem que abrir algumas concessões, mas independente disso, eu acho que foi a melhor escolha para a cidade de São Paulo. Sim, eu também acho, né? Claro, ele não
não vai conseguir transformar toda a cidade em 4 anos, mas acho que vai dar importantíssimos passos, né? Como você bem disse, vai existir algumas dificuldades. A própria burocracia do sistema público hoje, do próprio Poder Executivo, precisa de licenciamento, prazo não sei de quanto, pedir autorização não sei do que, lidar com o poder legislativo também, que não é algo fácil, né? Mas ele tem uma equipe qualificada. Os secretários que foram nomeados até agora vêm todos da iniciativa privada, têm uma história de sucesso. Aqueles que não são da iniciativa privada têm uma capacidade técnica ou uma experiência na área que estão administrando. Então, dá a sinalização de que vai ser um bom governo. Eu, a princípio, vou fazer parte da base do governo, mas, claro, apoiando todas aquelas propostas que eu considero ideais. Como tem que ser, né? Como tem que ser. E, inclusive, principalmente, acho que as propostas mais polêmicas serão relativas às privatizações, que ele já dizia na campanha que iria fazer, né, de alguns parques e do autódromo, de Interlagos, do Anhembi, né? Do Anhembi, etc., que são pautas que eu também defendo e vou estar lá na Câmara lutando para que se tornem realidade. A Anhembi, inclusive, já perdeu um espaço significativo agora. Recentemente, o Salão do Automóvel já não foi lá. Exatamente, o Salão do Automóvel, porque não havia estrutura, exatamente, né? A estrutura não tem condições. Não tem, porque é uma coisa lá de, sei lá, está lá há 30 anos e praticamente não evoluiu. Então, exatamente. Por quê? O Estado não tem dinheiro? Ok, tem outras prioridades? Ok, saúde, educação. Mas então tem que se procurar uma parceria para pelo menos que o Estado pare de gastar. Sim. O que hoje em dia já é uma grande coisa, né? Porque só de você parar de gastar, já sobra dinheiro para você investir onde realmente precisa. Que é segurança pública, escola, hospital, e vai por aí, né? Exatamente. O caminho é justamente esse, né? Tirar esse inchaço do Estado, essas áreas desnecessárias que não precisam estar na mão da Prefeitura, se focar nas áreas essenciais, saúde, segurança e educação, e onde for possível sempre buscar trazer a eficiência da iniciativa privada, que também, consequentemente, acaba trazendo uma redução de custos e uma melhora nos serviços públicos. Agora, uma pergunta que eu tenho que te fazer. Muita gente fala que você usou o Movimento Brasil Livre para se promover porque você já pensava na sua candidatura para vereador. Eu acho que isso é até uma oportunidade para você explicar para o seu eleitor, para a cidade de São Paulo. O que realmente aconteceu? O que aconteceu é que, na verdade, o Movimento Brasil Livre, ele não nasceu como um movimento anti-PT somente, um movimento anti-PT. Ele já nasceu com a intenção de ter políticos, de lançar candidatos, de pessoas que entrassem nas instituições e colocassem em prática aquilo que nós acreditamos, os nossos ideais. Mas é preciso haver pessoas que coloquem esses ideais em prática. Vieram as manifestações com impeachment, o movimento cresceu, acabou tomando força. O que era para ser um movimento liberal acabou ficando conhecido principalmente pelas manifestações antipetistas. Então, nós já partimos desse princípio e durante o processo de impeachment nós percebemos ainda mais o quão grave era a crise de representatividade no país. Foi dificílimo encontrar deputados, nós achamos, mas foi dificílimo encontrar deputados que apoiassem o impeachment, mesmo com milhões de pessoas nas ruas pedindo aquela pauta. Foi aí onde nós chegamos à conclusão cabal de que já em 2016 precisaríamos ter candidatos. Mas aí não uma parceria única, exclusiva com um determinado partido, porque senão o movimento se atrelaria. Exato, ficaria com a cara do partido, sendo engolido pelo partido. Então resolvemos ter por vários partidos. Mas cada partido tem uma realidade local no Brasil, né? Não é como nos Estados Unidos, onde o Partido Democrata é o mesmo no município, no estado, no país. Aqui os partidos eles têm posicionamentos diferentes, coligações diferentes. Aqui em São Paulo, o Democratas foi o partido que mais me ofereceu liberdade e espaço para defender as minhas ideias, sem nenhum tipo de censura, sem nenhum tipo de crítica. Então, por conta desse espaço, apesar de ter convites de outros partidos, eu acabei escolhendo esse. Mas o MBL teve candidatos em outras cidades que foram pelo PSC, pelo PSDB, pelo PRB, pelo PPS, pelo PSB, ou seja, dependia da realidade local daqueles partidos, daquelas coligações, e onde foi possível defender os nossos ideais, nós defendemos independente de legenda. E assim será durante esses mandatos, inclusive o meu. A minha fidelidade maior não é ao Democratas, muito pelo contrário, a minha fidelidade é ao Movimento Brasil Livre. E se em algum momento o Democratas tentar, por uma linha que quer que seja, me censurar ou dizer você não pode dizer isso, você não pode defender o que o Movimento Brasil Livre defende,
eu não vou pensar duas vezes em me retirar de lá. Então existe essa diferença. O Movimento Brasil Livre acabou se tornando uma estrutura suprapartidária e assim nós pretendemos ser, pelo menos pelos próximos anos. Qual a mensagem que você passa para o nosso telespectador, principalmente para o jovem da sua idade, para aquele que está na faculdade, aquele que está começando a se interessar por política? Qual a mensagem que você deixa a ele do futuro do Brasil? Eu acho que a mensagem que eu posso deixar aqui é que, por muito tempo, o Brasil passou por dificuldades, por muito tempo o nosso povo teve desesperança, né? Ainda mais agora, com todas essas investigações, com todas as coisas que vêm sendo descobertas, mas nós também demonstramos que nós ainda temos força. Eu costumo dizer que o Brasil, infelizmente, é composto de um povo que vive eternamente à espera de um futuro maravilhoso que nunca chegou. E nós, jovens, agora temos a oportunidade de pelo menos dar os primeiros passos para que esse futuro se torne uma realidade, para que os nossos sonhos, para que os nossos ideais acabem sendo colocados em prática e talvez no futuro nós consigamos colher alguns frutos. Mas para isso é preciso participar, é preciso ir à luta. E espero que a minha luta, a minha história, que é curta, sirva de exemplo para muitos deles. Fernando, queria mais uma vez te agradecer, foi um prazer recebê-lo aqui e te deixar à disposição algum recado que você queira passar, algum contato para o nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Para vocês que tiverem curiosidade, quiserem acompanhar o meu mandato, quiserem ver discursos anteriores, pesquisem lá no Facebook, Fernando Holliday, Instagram f.holliday e também, claro, o Movimento Brasil Livre, acompanha a nossa página no Facebook, que é o nosso principal meio de comunicação. Fernando, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, prazer. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.